uma vez vocês aqui no meu canal. Boas Novas com Tia Val. Eu sou Tia Val e eu conto histórias da Bíblia. Hoje a nossa história vai falar sobre perdão. Então, quem será que precisou de perdão? Você quer saber? Vai deixando o teu like, compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas e você vai descobrir tudo logo após a vinheta. Crianças capazes do Senhor! Amém! Mais um domingo e eu aqui com vocês, é um privilégio. Eu fico muito feliz de poder estar gravando essas aulas para vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um ricamente. A nossa história de hoje vai falar sobre perdão. Quem será que já fez alguma coisa errada? Será que você já aprontou e a mamãe ficou chateada, ficou triste? Mas olha, é importante, quando a gente faz algo errado, a gente tem que contar. Se eu quebrar alguma coisa, é melhor eu dizer, mamãe, foi sem querer, do que a mamãe ver que tá quebrado e ir lá reclamar comigo. Você nem me contou, você vai ficar de castigo. Então, quando vocês fizerem algo errado, não escondam. Vão contar para o adulto, vão contar para a mamãe e para o papai. Na história de hoje, tem um rei. E esse rei fez algo muito errado. Ele fez algo errado. Vamos ver o que diz nosso texto áureo. Já peguei minha Bíblia. Nosso texto áureo se encontra hoje em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, crianças, quem é que é fiel e justo para perdoar nossos pecados? É Deus. E Ele, quando a gente pede perdão de verdade, arrependido, porque Ele conhece nosso coração, então Ele vai lá e perdoa. Nosso amigo aqui, esse rei, ele cometeu um pecado terrível, mas ele não escondeu. Ele, quando cometeu o pecado, ele simplesmente sabia que Deus era o único que poderia ajudá-lo. Então, ele logo orou. E ele disse: Deus, me perdoa por minha iniquidade. Me perdoa pelo que eu fiz, eu sei que foi muito errado. E o nosso Deus, ele é fiel e justo. Então, ele conhecia o coração desse rei. Ele viu que o coração dele realmente estava arrependido. Ele viu que não era da boca para fora. E ali, Deus foi e perdoou o nosso amigo. O nosso rei aqui, o nome dele era Davi. E ali, ele perdoou e Davi ficou bem. Davi, ele escrevia salmos para Deus. Salmos são músicas para o Senhor. Então, quando Deus perdoou Davi, que ele se sentiu bem, que o coração dele já estava bem, ele foi e escreveu um salmo. O Salmo 51. E quando ele escrevia o Salmo 51, ele pedia para que Deus perdoasse ele, que cuidasse. Ele mesmo reconheceu todo o erro que ele tinha feito. E ele foi confessando ao Senhor em uma oração. E quando a gente confessa, o Senhor perdoa. O coração de Davi tava preto. Tava todo cheio de pecado. Davi, quando tava em pecado, não conseguia ficar alegre. Quando a gente faz algo errado, algo que não agrada o Senhor, a gente não consegue ficar feliz. O nosso coração fica sujo, fica preto, fica escuro. Nada nos deixa feliz. Mas a partir do momento que Davi orou, que Davi entregou para o Senhor
tudo que ele tinha feito errado. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei que é errado, eu me arrependo, eu não vou voltar a fazer isso, Deus, me perdoa. O nosso Deus, ele é fiel e justo. Então, o nosso Deus foi lá e perdoou Davi e derramou sangue sobre o coração de Davi. E novamente, mais uma vez, o coração de Davi ficou, olha, vermelhinho. E por causa do perdão, o coração de Davi ficou, sabe o quê? Vou mostrar para vocês. Por causa do perdão, o coração de Davi ficou limpo. E mais uma vez, Davi ficou feliz. E sabe, quando a gente faz algo de errado, a gente fica tão triste. A gente sabe que não era para ter feito aquilo, mas a gente pode pedir desculpa para a mamãe, pedir desculpa para o papai, para o irmãozinho quando a gente arenga com ele. E se for um pecado muito grande, a gente pode pedir perdão a Deus. E Jesus, ele vai ficar feliz assim, ó, quando ele vê que a gente está de fato arrependido. Quando ele vê que eu me arrependo, ele fica feliz e nos dá ricas bênçãos dos céus. Entenderam, crianças? A gente não pode estar cometendo pecado. Se a gente quiser ir morar aonde? No céu. Não dá. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Meu amigo Davi, ele queria morar no céu. Ele sabia que o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro. Ele sabia que o nosso Deus tinha o poder de levar ele pro céu. Mas o nosso amigo Davi, em algum momento da sua vida, andando por aí, ele tropeçou. E ele cometeu um pecado, um ato terrível. Mas só que Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe quando a gente está de fato arrependido. Então, quando Davi pediu perdão, Jesus derramou sua misericórdia. E o coração de Davi, mais uma vez, voltou a ser alegre. Voltou a ser um coração feliz. E depois daquele tempo, como Davi estava com perdão, o coração dele ficou limpo. Limpo, limpo, limpo. E ali, Davi continuou fazendo a vontade de Deus. Davi escreveu mais uns salmos, mais umas músicas para Deus. Davi continuou fazendo a obra do Senhor. E ali, Davi continuou a crescer. Continuou a fazer o que era certo e que agradava a Deus. E depois disso, como Davi estava com o coraçãozinho limpo, como Davi já tinha o sangue do cordeiro, como Davi já não estava mais cometendo pecado. Depois de um tempo, o nosso Davi, quando morreu, porque ele ficou velhinho, ele podia ir para o céu. Tudo que Davi fez na vida dele de errado, ele se arrependeu. Então, quando chegou o momento dele morrer, ele pôde ir morar no céu. Então, crianças, nós temos que ser assim. Quando a gente errar, a gente tem que confessar o nosso erro. Quando a gente cometer um pecado, a gente tem que falar para o Papai do Céu. E Papai do Céu, ele vai nos perdoar. Vai limpar nosso coração. Vai deixar nosso coração alegre de novo. E depois de um tempo, a gente vai começar a crescer mais. A fazer, sabe como? Fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus voltar, Jesus vai levar eu e você para morar no céu. Quem quer morar no céu? Eu quero morar no céu. Então, crianças, essa foi a história de hoje. Nem é uma história muito grande, não. Não é? Mas ela é importante para vocês entenderem que a oração, ela tem muitos efeitos. Um deles é o perdão. É deixar o nosso coração de novo assim, ó, alegre. Então, quando vocês precisarem, tiverem com o coração tristinho, vão orar. Porque Papai do Céu, ele pode muito, tá bom? Então, terminei nossa história. Agora eu vou falar com os professores. Se você quiser continuar aí, você pode continuar. Se você ainda não deu like, deixa o like agora, tá bom? Olá, professor, querida professora. O que eu usei hoje para o meu recurso, essa história era difícil porque não era bem uma história.
O texto bíblico era o Salmo 51 e era só falando do arrependimento de Davi. Então não tinha bem uma história. A gente tinha que falar de Davi. Eu sei que Davi é ruivo, mas eu não ia fazer só um outro boneco por causa dessa história. Então eu trouxe esse daqui, que é um rei que eu já tenho. Estou usando aquelas mãozinhas de EVA, que é de oração. Eu provavelmente vou usar ela esse trimestre inteiro. Estou usando esse coração com Jesus para dizer que nosso coração está alegre. E o principal de hoje é esse saco mágico, que ele é todo feito em tecido e ele é para contar o plano da salvação. E eu não tinha modo melhor para contar tudo o que aconteceu com Davi do que se não fosse o plano da salvação. Então, tia, eu não tenho esse saco tão legal, tão diferente. Não tem problema. Do jeito que você tiver o plano da salvação, aquele de luvinha ou o de coraçõezinhos, vai funcionar. O importante é que você vá levando as cores e vá falando, não, Davi estava com o coração escuro, Davi estava com o coração cheio de pecado, mas Davi veio, se arrependeu. E aí a gente vai levando. E como o Davi continuou fazendo a obra do Senhor, depois disso ele escreveu alguns salmos, eu quis dizer que ele continuou fazendo a obra e ele cresceu. E a gente sabe que Davi morreu bem velhinho. E aí, vamos dizer que ele foi para o céu. Então tá aqui um bonequinho, como vocês já conhecem, aquele de água sanitária e todo de EVA. O meu coração, ele é de papelão revestido de EVA. Esse aqui é um EVA glitter, não sei se vai dar pra notar. E eu coloquei um Jesus, igual aquele, ó. É o mesmo molde, só que no dia eu fiz dois, aí fiz um pra ficar em pé e o outro eu cortei aqui para ficar no coração. As mãozinhas também, é só EVA, EVA cor de pele, EVA azul, canetinha e a parte de trás dele é EVA preto. Pronto. Então foi isso que a gente usou hoje. Aqui hoje, contando essa história pra vocês, eu ainda não contei a história na minha salinha. Então eu não sei se vai ou não fazer sucesso, que é difícil. A aula da semana que vem também é um desafio, também não é uma história, mas a gente vai pedindo graça ao Senhor, pedindo sabedoria, e o Senhor vai mandando criatividade pra gente poder fazer, e vai dar tudo certo. Então, não tenham dúvidas. O versículo de hoje, que é 1 João 1:9. Não posso passar sem falar dele pra vocês. Porque quando a gente lê da lição é tão pequeno. Ó, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que é muito difícil a caminhada. A gente às vezes erra querendo acertar, a gente acaba cometendo um deslize ou outro, mas o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar todo pecado, o meu e o teu pecado. Ele perdoou Davi, que fez uma coisa tão difícil, seria o hediondo, mas se ele perdoou Davi, e Davi era segundo o coração de Deus, eu e você, a gente também pode ser. A gente pode procurar, pode estar buscando o Senhor para sermos também segundo o coração de Deus, tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, para as crianças entenderem também que Deus perdoa. Amém? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não deixou o teu like, deixa o teu like. Querendo me acompanhar durante a semana, ver versículo que eu deixo durante o dia, algumas coisas da minha vida, o meu Instagram é @boasnovastiaval. E tá lá. Vocês querendo me conhecer melhor, podem lá me seguir, tá bom? Vamos orar para encerrar. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Vai fazendo-se presente na vida de cada um. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostra que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Não importa, Senhor, o que a gente tenha feito. Se em nosso coração tem local para arrependimento sincero, o Senhor perdoa.
porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cheio de amor. Meu Deus, muito, 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 muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, vai perdoando cada falha, cada defeito. Meu Deus, muito obrigada por tudo, vai cuidando de cada um de nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe.